Oi galera da SPM, tudo bom? A nossa videoaula vai explicar para vocês um pouquinho sobre política cambial, que é a atuação do Banco Central sobre a taxa de câmbio. Para isso, vamos admitir as aulas da ESPM como países, por exemplo, a aula de economia, cuja moeda local é o Balian, e a aula de gestão de contatos com a marca, cuja moeda local é o Amadeu. Na primeira semana de aula, ao compararmos as duas moedas, víamos nelas o mesmo valor, sendo um Balian equivalente a um Amadeu. No decorrer do semestre, nós alunos da ESPM percebemos que as duas moedas têm um valor bem diferente. Quantos Balians eu preciso para comprar um Amadeu? A resposta para essa pergunta é conhecida como taxa de câmbios. Mas vem cá, que raios é uma taxa de câmbio? É a quantidade de unidades monetárias de um país que são necessárias para se comprar uma unidade de outro país. Vamos supor que no decorrer do semestre, conforme o nível de dificuldade da matéria foi aumentando, percebemos que um ponto em economia é mais valioso que um ponto em gestão de contatos com a marca. Assim, com um Balian, eu consigo comprar 2 Amadeus. O nome disso é valorização cambial do Balian em relação ao Amadeu. Quando isso acontece, pode-se dizer que ocorreu uma diminuição da taxa de câmbio. Se de repente os alunos esforçados da PP3D conquistassem muitos Balians e ao mesmo tempo em que o desempenho na P1 de gestão de contatos com a marca fosse decepcionante, precisaríamos agora de 2 Balians para comprar um Amadeu, desencadeando então uma desvalorização cambial dos Balians e, obviamente, um aumento da taxa de câmbio. No mundo real, este último caso é mais frequente. Você sabe por quê? É o seguinte, a desvalorização cambial é tipo assim. Sabe a apostila de economia? Imagina que ela custa 20 dinheiros no mercado internacional. Se o dólar custar R$2, o Balian ganha R$40 a cada apostila vendida. Mas, se o dólar valorizar e passar a custar R$3, o Balian vai ganhar R$60 a cada apostila vendida. Assim, ele pode vender até por menos de 20 dinheiros, que ainda vai ganhar mais do que antes. Isso acontece com mais frequência no mercado, porque a maior parte dos países são subdesenvolvidos e, consequentemente, exportam mais produtos brutos do que manufaturados. Como existe uma alta competitividade, eles precisam desvalorizar a própria moeda para conseguir vender commodities e preços competitivos. É o caso da China, que cada dólar vale muitos itens. Assim, esse país conseguiu crescer bastante. A desvalorização da moeda pode ser boa, pois aumenta as exportações, melhorando o saldo das balanças comercial e de pagamentos. Consequentemente, faz o PIB e a quantidade de empregos crescerem. Mas o lado ruim disso é que, como as importações ficam mais caras, se os reajustes de controle da inflação conseguirem acompanhá-la, nada disso acontece e a inflação interna continua crescendo. Vale lembrar que se os custos de produção subirem na mesma proporção que a inflação passada, denominamos isso como uma desvalorização nominal da taxa de câmbio. E caso os custos de produção subirem em uma proporção menor que a inflação passada, isso se chama desvalorização real da taxa de câmbio. Ei, mas se você está achando que a valorização cambial é a solução do mundo, está enganado, porque apesar de ela diminuir os custos e aumentar o PIB, o nível de emprego a longo prazo e a competitividade, sim, pois os produtos estrangeiros concorrem pelo mesmo consumidor que os nacionais. Ela aumenta a concorrência interna das importações, além de reduzir os saldos das balanças comercial e de pagamentos, e com isso o PIB e os empregos ficam estabilizados a curto prazo, o que pode ser um problema, dependendo da situação atual do país. E você deve estar se perguntando quem é que participa e organiza todo esse esquema que acabamos de explicar. Primeiro você tem que entender que na vida real os integrantes do tal esquema são os exportadores, importadores, empresas, governos e, claro, o Banco Central. E que são os sistemas cambiais que mostram a forma que esses integrantes atuam. Há 3 tipos de sistemas cambiais. O sistema cambial de taxas flexíveis ou flutuantes, onde a oferta e a procura por moeda estrangeira é quem determina o valor da taxa de câmbio. Tal variação é considerada suja, pois há casos em que o Banco Central compra ou vende moeda para prevenir taxas muito altas. Pode-se colocar limites para a variação do valor da taxa de câmbio, as bandas cambiais. Pense no esquema de notas. Se houver mais atividades que valem nota em economia do que em gestão de contatos com a marca, a procura por Amadeus vai aumentar e, consequentemente, seu valor perante os Balians. Ou seja, quanto maior a procura, maior o valor da moeda. Agora, se for o governo, através do Banco Central, quem determinar o valor de compra e de venda da moeda estrangeira e a manter constante por um período de tempo, trata-se de um sistema cambial fixo. Porém, nesse sistema, se os valores ficarem muito acima do equilíbrio, as pessoas começam a comprar moedas com conhecidos, não pagando juros e formando um mercado paralelo. Como com esse sistema a taxa não se altera, ela não pressiona a inflação, o que é uma grande vantagem desse método. Por outro lado, se os preços aumentarem por outro motivo, fica mais caro exportar e mais barato importar, o que reduz o superávit comercial, fazendo os juros internos se igualarem aos externos. Quando o Banco Central usa esse sistema, ele não pode usar a política monetária como instrumento da política fiscal.
Se a política monetária for expansionista, acontece um aumento da produção nacional, da taxa de juros e uma desvalorização cambial. Por outro lado, se a política monetária for contracionista, acontece o contrário, com a produção nacional, mas os juros continuam altos e a desvalorização cambial permanece. Se fizermos uma associação desse sistema novamente com o mundo da ESPM, podemos supor que a diretoria da faculdade estipula quantos baliãs e amadeus devem ser dados a cada aluno. Se a diretoria fixasse a quantidade de moedas para cada aluno, mas quando viesse que as notas em certa matéria tivessem diminuído, e aumentaria essa quantidade, fazendo um sistema cambial misto, que na vida real é quando o Banco Central fixa o valor da taxa de câmbio, mas altera sempre que necessário. Essa medida só é adotada quando a inflação está muito alta, e é necessário desvalorizar a taxa de câmbio para normalizar a situação. O Brasil usa o sistema cambial misto, e o fixo só é considerado melhor que o flutuante quando os países fazem parte de um bloco econômico que utilizam a mesma moeda ou quando não é possível confiar no Banco Central para uma política monetária responsável. Viu como política cambial não é difícil? Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado. Boa sorte na prova!